Marcelo caiu no chão da sala. Bianca recuou segurando a taça de vinho, os olhos arregalados, sem se mover. Marina largou tudo, correu e se jogou de joelhos ao lado dele com as luvas amarelas ainda nas mãos, tocando o rosto pálido do patrão. A ambulância chegou em 12 minutos. Marina abriu o portão, guiou os paramédicos até a sala, respondeu todas as perguntas sem gaguejar. Bianca continuava sentada no sofá, agora sem a taça, as mãos no colo, o olhar fixo na parede. Os homens de uniforme verde colocaram Marcelo na maca, checaram os sinais vitais, perguntaram se ele tinha histórico de pressão alta ou problema cardíaco. Marina sabia de tudo. Disse que ele não dormia direito há semanas, que comia pouco, que trabalhava até tarde todas as noites. Bianca não acrescentou nada. Quando perguntaram quem era a esposa, Marina apontou para a mulher de rosa. O paramédico olhou para Bianca esperando alguma reação, mas ela apenas levantou e caminhou até a porta sem dizer uma palavra. Marina subiu na ambulância junto com Marcelo. Bianca ficou parada na varanda, os braços cruzados, vendo o veículo ir embora com as luzes piscando. Dentro da ambulância, Marina segurou a mão de Marcelo por cima do lençol branco. Ele ainda estava desacordado, mas a respiração parecia mais estável. O paramédico perguntou se ela era parente. Ela balançou a cabeça e respondeu que trabalhava na casa dele há 3 anos. O homem franziu a testa, mas não questionou. Marina não soltou a mão de Marcelo até chegarem no hospital. No pronto-socorro, levaram ele direto para uma sala de emergência. Uma enfermeira pediu para Marina esperar do lado de fora. Ela sentou em uma cadeira de plástico azul no corredor, as mãos ainda com as luvas amarelas, o avental sujo de poeira. Ficou ali por 40 minutos, até um médico de cabelo grisalho aparecer segurando uma prancheta. Ele perguntou se ela era familiar. Marina disse que não, mas que conhecia bem o histórico dele. O médico explicou que Marcelo teve uma queda brusca de pressão causada por estresse extremo e falta de alimentação adequada. Nada grave no momento, mas precisava ficar em observação. Marina perguntou se podia vê-lo. O médico acenou que sim e a levou até um quarto no 2º andar. Marcelo estava deitado na cama hospitalar, os olhos fechados, um soro conectado no braço esquerdo. Marina entrou devagar, puxou uma cadeira e sentou ao lado dele. Finalmente tirou as luvas amarelas e colocou no colo. Ficou observando o rosto dele, mais tranquilo agora, sem aquela tensão que carregava o tempo todo. Passou quase 1 hora ali, em silêncio, até que Marcelo abriu os olhos lentamente. Ele virou a cabeça para o lado e demorou alguns segundos para focar a visão. Quando reconheceu Marina, uma expressão de confusão tomou conta do rosto dele. Ela se inclinou para a frente e sorriu de leve. Você desmaiou na sala. Está no hospital agora, mas o médico disse que não é nada grave. Marcelo tentou se sentar, mas o corpo não respondeu direito. Marina colocou a mão no ombro dele e pediu para ele ficar quieto. Ele obedeceu. Olhou ao redor, notou o quarto vazio, o soro, a janela com vista para a rua. E a Bianca. A voz saiu rouca, fraca. Marina desviou o olhar por um instante antes de responder. Ela ficou na casa. Marcelo fechou os olhos e soltou o ar devagar. Não pareceu surpreso. Marina viu a mandíbula dele contrair, como se estivesse segurando alguma coisa por dentro. Ficaram em silêncio por mais alguns minutos. Então Marcelo abriu os olhos de novo e olhou direto para ela. Por que você veio? Marina não esperava a pergunta. Ficou parada, sem saber o que responder. Marcelo continuou olhando, esperando. Porque alguém precisava vir. A resposta saiu simples, direta. Marcelo desviou o olhar para o teto e não disse mais nada. Marina percebeu que os olhos dele ficaram marejados, mas ele não deixou nenhuma lágrima cair. Ela ficou ali até o final da noite, mesmo quando a enfermeira disse que o horário de visita tinha acabado. Marina explicou que não tinha ninguém mais com ele, que precisava ficar. A enfermeira olhou para Marcelo,
depois para ela e acabou permitindo. Marina dormiu na cadeira, acordando de tempos em tempos para checar se ele estava bem. Na manhã seguinte, o médico voltou, fez novos exames e disse que Marcelo podia receber alta no final da tarde se os resultados viessem normais. Marina ligou para a casa para avisar. Quem atendeu foi a cozinheira, Dona Vera, uma senhora de 60 anos que trabalhava lá desde antes de Marina chegar. Vera perguntou por Marcelo, perguntou por Bianca, mas Marina não entrou em detalhes. Apenas disse que ele estava bem e voltaria logo. Quando desligou, Marcelo estava acordado, olhando para ela. Você não precisava ter ficado a noite toda. Marina guardou o celular no bolso do avental e se aproximou da cama. Eu quis ficar. Marcelo não discutiu. Apenas assentiu devagar. Durante a manhã, ele comeu um pouco do café que o hospital ofereceu, mas deixou metade no prato. Marina perguntou se ele queria mais alguma coisa, mas ele disse que não. No início da tarde, o médico trouxe os resultados. Tudo dentro do esperado. Liberou Marcelo com a recomendação de descansar por pelo menos 3 dias e voltar ao hospital se sentisse tontura ou fraqueza novamente. Marina ajudou Marcelo a se vestir, pegou os documentos na recepção e chamou um táxi. Durante o trajeto de volta para casa, nenhum dos dois falou muito. Marcelo ficou olhando pela janela, o rosto cansado, os ombros caídos. Marina observava ele de vez em quando, mas não fazia perguntas. Quando chegaram na casa, Bianca não estava mais lá. Dona Vera explicou que ela tinha ido embora pela manhã, levou uma mala pequena e disse que precisava de um tempo. Não deixou recado. Marcelo ouviu tudo sem demonstrar reação. Subiu direto para o quarto, fechou a porta e não saiu pelo resto do dia. Marina voltou ao trabalho, mas ficou atenta a qualquer barulho vindo do andar de cima. Na hora do jantar, preparou uma sopa leve e subiu com uma bandeja. Bateu na porta 3 vezes antes de ouvir a voz de Marcelo dizendo para entrar. Ele estava sentado na cama, ainda vestido com a mesma roupa, olhando para o celular sem realmente ver nada. Marina colocou a bandeja na mesinha ao lado e ficou ali parada, sem saber se devia ir embora ou ficar. Marcelo desligou o celular e olhou para ela. Senta aqui. Ele apontou para a beirada da cama. Marina hesitou, mas obedeceu. Marcelo pegou a tigela de sopa, mas não comeu de imediato. Ficou segurando, olhando para o líquido quente. Ela não liga para mim. A frase saiu baixa, quase um sussurro. Marina não respondeu. Apenas ficou ali, ouvindo. Marcelo continuou. Eu sabia disso há muito tempo, mas fingia que não. Fingia que tudo ia melhorar depois do casamento. Fingia que ela ia mudar. Ele soltou uma risada sem graça. Eu fui um idiota. Marina virou o rosto para ele. Você não é idiota. Você só queria acreditar em alguém. Marcelo a encarou. Os olhos dele pareciam diferentes agora, mais frágeis, mais humanos. E você? Por que você se importa? Marina prendeu a respiração por um segundo. Porque eu vejo quem você é de verdade. E você merece mais do que isso. Marcelo ficou em silêncio, processando as palavras. Então, colocou a tigela de volta na bandeja e virou o corpo inteiro em direção a ela. Marina, você é a única pessoa nessa casa que me trata como gente. A única que pergunta se eu estou bem, que percebe quando eu não estou. A Bianca nunca fez isso, nem uma vez. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz calma. Eu faço isso porque eu me importo, não porque é meu trabalho, porque eu realmente me importo. Marcelo abaixou a cabeça. Ficou assim por um tempo, até que levantou de novo e olhou nos olhos dela. Eu não sei o que fazer agora. Eu não sei como seguir. Marina colocou a mão sobre a dele, um toque leve, quase imperceptível. Você não precisa saber agora. Só precisa descansar e deixar as coisas se ajeitarem. Marcelo assentiu devagar. Marina se levantou, pegou a bandeja e foi em direção à porta. Mas antes de sair, ele chamou o nome dela. Ela parou e olhou para trás. Marcelo estava com os olhos fixos nela,
uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Obrigado por tudo. Marina saiu do quarto com a bandeja nas mãos, mas aquelas palavras ficaram ecoando dentro dela. Desceu a escada devagar, guardou os pratos na cozinha e ficou parada em frente à pia, tentando entender o que estava sentindo. Dona Vera já tinha ido embora. A casa estava silenciosa, apenas o som do relógio da sala marcando os segundos. Marina subiu de novo, mas dessa vez foi para o quartinho dela no final do corredor. Deitou na cama estreita, olhou para o teto e não conseguiu dormir. Pensou em Marcelo, pensou na expressão dele quando agradeceu, pensou na forma como ele segurou o olhar. Virou de lado, fechou os olhos com força, mas a imagem não saía. Passou a noite inteira acordada. No dia seguinte, Marina levantou cedo, tomou banho e desceu para preparar o café. Marcelo apareceu na cozinha por volta das 8 da manhã. Estava com uma camisa branca simples e calça de moletom cinza. O rosto ainda parecia cansado, mas ele tinha uma expressão mais leve. Marina colocou uma xícara de café na mesa e perguntou se ele queria ovos mexidos. Marcelo disse que sim. Ela preparou tudo em silêncio, e os dois tomaram café juntos sem falar muito. Marcelo comeu devagar, mas terminou o prato inteiro. Marina notou e sentiu um alívio estranho. Depois do café, Marcelo disse que precisava resolver algumas coisas no escritório da casa. Marina arrumou a cozinha e foi cuidar das outras tarefas. Durante a manhã, eles cruzaram algumas vezes pelos corredores, mas sempre trocavam apenas olhares rápidos. No final da tarde, Marina estava passando pano na sala quando ouviu a campainha. Foi até a porta e encontrou Bianca parada do outro lado, uma bolsa pequena pendurada no ombro, o cabelo preso em um rabo de cavalo, a maquiagem perfeita. Marina abriu a porta sem dizer nada. Bianca entrou, olhou ao redor como se estivesse avaliando o lugar e perguntou onde estava Marcelo. Marina apontou para o escritório. Bianca subiu a escada sem agradecer. Marina ficou parada na sala, ouvindo os passos dela subirem, ouvindo a porta do escritório se abrir e fechar. Voltou a limpar, mas não conseguia parar de pensar no que estava acontecendo lá em cima. 10 minutos depois, a porta se abriu de novo. Marina ouviu a voz de Bianca, alta, irritada. Não conseguia entender todas as palavras, mas o tom era claro. Marcelo respondia baixo, calmo, controlado. A discussão durou mais uns 5 minutos até que Bianca desceu a escada pisando forte. Passou direto pela sala, abriu a porta da frente e saiu batendo. Marina soltou o pano e subiu correndo. Bateu na porta do escritório. Marcelo disse para entrar. Ele estava sentado na cadeira de couro atrás da mesa, os cotovelos apoiados na superfície de madeira, as mãos cobrindo o rosto. Marina fechou a porta atrás de si e ficou parada ali. Marcelo tirou as mãos do rosto e olhou para ela. Os olhos dele estavam vermelhos, mas ele não tinha chorado. Eu terminei com ela. A Marina sentiu o ar faltar por um segundo. Terminei de verdade. Disse que não ia casar, que não fazia sentido continuar fingindo que aquilo era um relacionamento. Ela gritou, disse que eu era um ingrato, que ela tinha perdido tempo comigo. Eu só ouvi. Quando ela terminou, eu disse que estava tudo bem, que ela podia ir embora, e ela foi. Marina não sabia o que dizer. Deu 2 passos em direção à mesa e parou. Você fez o certo. Marcelo soltou o ar devagar. Eu sei, mas dói do mesmo jeito. Marina rodeou a mesa e ficou ao lado dele. Marcelo virou a cadeira e ficou de frente para ela. Havia uma distância pequena entre os dois agora. Marina podia ver cada detalhe do rosto dele, o cansaço, a tristeza, mas também algo novo, algo que parecia esperança. Marcelo levantou devagar, ficou de pé na frente dela. Marina não se moveu. Ele ergueu a mão e tocou de leve no braço dela, um toque cuidadoso, quase inseguro. Marina, eu não sei o que estou fazendo, mas eu sei que você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida nos últimos meses, a única coisa real. Marina sentiu o coração bater mais rápido.
Marcelo, eu sou sua empregada. Você acabou de terminar um relacionamento. Isso não é certo. Marcelo balançou a cabeça. Eu não estou confuso. Eu sei exatamente o que estou sentindo. E não tem nada a ver com a Bianca. Tem a ver com você. Com a forma como você me olha, como você se importa, como você estava lá quando eu mais precisei. Eu não quero que você seja minha empregada. Eu quero que você seja mais. Marina fechou os olhos por um segundo, tentando pensar direito, mas não conseguia. Quando abriu os olhos de novo, Marcelo estava ainda mais perto. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela com os dedos, um toque suave, cauteloso. Me diz que você sente alguma coisa também. Por favor. Marina prendeu a respiração. Eu sinto. Eu sinto há muito tempo. Mas eu tinha medo. Medo de estragar tudo, medo de ser só uma ilusão. Marcelo sorriu pela primeira vez em dias. Não é ilusão, isso aqui é real. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Marina não recuou. Ficou ali, esperando. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi suave, cuidadoso, cheio de significado. Marina fechou os olhos e deixou acontecer. O beijo durou poucos segundos, mas foi o suficiente para mudar tudo. Quando se separaram, Marcelo segurou o rosto dela entre as mãos e encostou a testa na dela. Eu não quero mais fingir, eu não quero mais viver uma mentira. Eu quero estar com alguém que realmente me vê, e essa pessoa é você. Marina abriu os olhos e encontrou os dele. Havia lágrimas nos cantos, mas também um brilho que ela nunca tinha visto. Marcelo, as pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer que isso é errado. Marcelo balançou a cabeça. Eu não me importo com o que as pessoas vão dizer. Eu me importo com o que eu sinto. E eu sei que isso é a coisa mais certa que eu já fiz na vida. Marina deixou as lágrimas caírem. Marcelo as enxugou com os polegares. Ficaram assim por mais alguns minutos, apenas se olhando, sentindo o peso daquele momento. Então Marcelo deu um passo para trás, pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Fica comigo, não como empregada. Fica comigo de verdade. Marina apertou a mão dele. Eu fico. Marcelo sorriu de novo, um sorriso verdadeiro, cheio de alívio. Puxou ela para perto e a abraçou forte. Marina encostou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração batendo acelerado. Ficaram assim até o sol começar a se pôr lá fora, até a luz dourada da tarde invadir o escritório, até tudo parecer exatamente como deveria ser. Nos dias seguintes, tudo mudou na casa. Marina deixou de usar o uniforme. Marcelo cancelou todos os compromissos e passou a maior parte do tempo em casa, conversando com ela, conhecendo ela de verdade. Eles passavam horas na sala, no jardim, na cozinha, contando histórias, rindo de coisas bobas, descobrindo coisas um do outro. Dona Vera percebeu a mudança, mas não comentou nada. Apenas sorria de vez em quando, como se soubesse que aquilo era inevitável. 2 semanas depois, Marcelo chamou Marina até a varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ele estava com uma expressão séria, mas também esperançosa. Marina sentou ao lado dele no balanço de madeira. Marcelo pegou a mão dela e respirou fundo. Eu sei que é cedo. Eu sei que a gente acabou de começar isso, mas eu não quero esperar mais. Eu já desperdicei tempo suficiente com coisas que não importavam. Agora eu tenho você, e eu quero que todo mundo saiba. Marina olhou para ele sem entender completamente. Marcelo continuou. Eu quero que você seja minha companheira de verdade. Quero que a gente construa alguma coisa juntos. Não estou pedindo casamento agora, mas estou pedindo para você confiar em mim. Para a gente fazer isso do jeito certo, sem esconder, sem ter vergonha. Marina sentiu os olhos encherem de novo. Marcelo, eu confio em você, e eu quero isso também. Eu quero estar com você de verdade. Marcelo puxou ela para mais perto e beijou a testa dela. Ficaram ali, abraçados, ouvindo o som da noite. Depois de alguns minutos, Marina virou o rosto e olhou nos olhos dele.
Então a gente faz isso. A gente enfrenta tudo que vier. Juntos. Marcelo sorriu, aquele sorriso que agora era só dela. Juntos. Na manhã seguinte, Marcelo acordou cedo e desceu para a cozinha. Marina já estava lá, preparando café, mas agora não usava mais o avental preto e branco. Vestia uma blusa azul clara e calça jeans. Marcelo parou na porta, observando ela por alguns segundos antes de entrar. Marina sentiu a presença dele e virou o rosto, sorrindo. Ele se aproximou, passou o braço pela cintura dela e a puxou para perto. Bom dia. Marina encostou a testa no ombro dele. Bom dia. Ficaram assim por um momento até que a cafeteira apitou. Marina se soltou devagar e serviu 2 xícaras. Sentaram juntos na mesa da cozinha, conversando sobre planos para o dia. Marcelo disse que precisava ir ao escritório da empresa pela primeira vez em semanas. Tinha reuniões acumuladas, contratos para revisar, pessoas cobrando respostas. Marina perguntou se ele queria que ela fosse junto. Marcelo balançou a cabeça. Não precisa, mas eu volto cedo e a gente janta fora hoje. Só nós 2. Marina sorriu e concordou. Marcelo saiu por volta das 9 da manhã. Marina ficou na casa, arrumando algumas coisas, mas pela primeira vez não sentia que estava trabalhando. Estava apenas cuidando do lugar onde agora vivia de uma forma diferente. Dona Vera chegou no meio da manhã, notou Marina sem uniforme e arqueou as sobrancelhas. Então é verdade. Marina parou de dobrar as toalhas e olhou para a senhora. O que é verdade? Dona Vera cruzou os braços, mas havia um sorriso no canto da boca. Que você e o Marcelo estão juntos agora. Eu já sabia que ia acontecer. Sempre vi o jeito como ele olhava para você e o jeito como você cuidava dele. Marina sentiu o rosto esquentar. Você não acha estranho? Dona Vera deu de ombros. Eu acho estranho é ele ter ficado tanto tempo com aquela mulher que nunca ligou para ele de verdade. Você fez mais por esse homem em 3 anos do que ela fez em 2. Se alguém merece estar ao lado dele, é você. Marina não esperava aquilo. Sentiu os olhos marejarem, mas segurou. Obrigada, Dona Vera. A senhora acenou com a mão como se não fosse nada e foi para a cozinha preparar o almoço. Marina terminou de arrumar a sala e subiu para o quarto que agora estava usando. O quarto de hóspedes no 2º andar. Marcelo tinha insistido para ela não dormir mais no quartinho pequeno do final do corredor. Marina aceitou, mas ainda estava se acostumando com o espaço maior, a cama king size, a vista para o jardim. Sentou na beirada da cama e pegou o celular. Havia uma mensagem da irmã, Juliana, perguntando como ela estava. Marina respondeu dizendo que estava tudo bem, mas não entrou em detalhes. Ainda não sabia como contar para a família sobre Marcelo. Sabia que seria difícil, que iam questionar, que iam ter medo dela se machucar, mas também sabia que não podia esconder para sempre. Decidiu esperar um pouco mais, deixar as coisas se ajeitarem antes de falar. Marcelo voltou no meio da tarde, mais cedo do que esperava. Marina estava no jardim regando as plantas, quando ouviu o carro entrar na garagem. Largou a mangueira e foi até a porta da cozinha. Marcelo entrou com a gravata afrouxada, o paletó no braço, o rosto cansado. Mas quando viu Marina, o cansaço pareceu diminuir. Ele jogou o paletó no sofá e foi direto até ela, a puxando para um abraço apertado. Eu não aguento mais aquele lugar, só queria estar aqui com você. Marina passou a mão nas costas dele. Então fica, você não precisa resolver tudo em um dia. Marcelo se afastou um pouco, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu estive pensando, eu vou vender a empresa. Marina arregalou os olhos. O quê? Marcelo, você construiu isso do zero. Você não pode simplesmente vender. Marcelo balançou a cabeça. Eu posso, e eu vou. Aquele lugar só me traz estresse. Eu passei os últimos 5 anos trabalhando sem parar, construindo algo que eu achei que ia me fazer feliz. Mas não fez. Eu estava infeliz, sozinho, cercado de gente que só se importava com dinheiro.
Eu não quero mais isso. Eu quero uma vida mais simples. Quero acordar e não sentir aquele peso no peito. Quero ter tempo para viver de verdade. Marina não sabia o que dizer. Via a determinação nos olhos dele, mas também sentia medo. E se você se arrepender? E se daqui a 1 ano você sentir falta? Marcelo sorriu. Eu não vou sentir falta, porque eu vou ter você, e isso é mais do que suficiente. Marina sentiu o coração apertar. Segurou as mãos dele. Então faz. Se é isso que você quer de verdade, eu te apoio. Marcelo a puxou para outro beijo, esse mais intenso, mais urgente. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Eu te amo, Marina. Eu sei que é cedo para dizer isso, mas eu não consigo mais guardar. Marina sentiu as lágrimas caírem. Eu também te amo. Eu acho que já te amava há muito tempo, mas tinha medo de admitir. Marcelo sorriu, aquele sorriso que agora ela conhecia tão bem. Pegou a mão dela e a levou até a sala. Sentaram juntos no sofá, e Marcelo contou sobre a reunião, sobre como tinha anunciado para os sócios que queria vender sua parte, sobre a reação chocada de todos. Disse que já tinha interessados, que o processo podia levar alguns meses, mas que estava decidido. Marina ouviu tudo, segurando a mão dele, sentindo a certeza nas palavras. Naquela noite, foram jantar em um restaurante pequeno no centro da cidade. Marcelo escolheu um lugar discreto, longe dos lugares que costumava frequentar com Bianca. Sentaram em uma mesa no canto, pediram vinho e conversaram por horas. Marina contou sobre a infância no interior, sobre como tinha vindo para a cidade aos 18 anos procurando trabalho, sobre a família simples, mas amorosa. Marcelo ouviu cada palavra com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias, conhecendo cada pedaço dela. Quando voltaram para casa, já passava da meia-noite. Marcelo estacionou o carro na garagem e ficaram sentados ali por alguns minutos, apenas curtindo o silêncio. Então Marina virou para ele. Eu quero te apresentar para minha família. Eu sei que eles vão estranhar no começo, mas eu quero que eles te conheçam de verdade. Marcelo pegou a mão dela. Eu também quero. E eu quero que eles saibam que eu sou sério com você, que isso não é passageiro. Marina sorriu. Então a gente marca, final de semana que vem. Minha irmã mora a 2 horas daqui. A gente pode ir lá, passar o dia. Marcelo concordou. Saíram do carro e entraram na casa de mãos dadas. Subiram juntos para o quarto. Pela primeira vez, Marina não dormiu no quarto de hóspedes. Dormiu ao lado de Marcelo, na cama dele, os corpos entrelaçados, a respiração sincronizada. No sábado seguinte, pegaram a estrada cedo. Marina estava nervosa, mexendo nas mãos o tempo todo, olhando pela janela sem realmente ver nada. Marcelo notou e colocou a mão sobre a dela. Vai dar tudo certo. Marina virou o rosto e forçou um sorriso. E se eles não gostarem de você? E se acharem que você está se aproveitando de mim? Marcelo apertou a mão dela. Então eu vou provar que não. Eu vou mostrar que eu te amo de verdade. E se precisar de tempo, eu espero. Mas eu não vou desistir de você. Marina sentiu o nó na garganta afrouxar, entrelaçou os dedos nos dele e ficou assim até chegarem na casa da irmã. Juliana morava em uma casa pequena na periferia, com um marido e 2 filhos. Quando Marina e Marcelo desceram do carro, Juliana já estava na porta, os braços cruzados, o olhar desconfiado. Marina se aproximou devagar, Marcelo ao lado. Ju, esse é o Marcelo. Marcelo, minha irmã Juliana. Marcelo estendeu a mão. Juliana olhou para a mão por alguns segundos antes de apertar, rápido, sem sorrir. Entra. Os dois seguiram ela para dentro. A casa era simples, mas limpa e organizada. As crianças estavam brincando na sala, e o marido de Juliana, Roberto, estava sentado no sofá assistindo televisão. Levantou quando viu visita, cumprimentou Marcelo com um aperto de mão firme e um olhar avaliador. Sentaram todos na mesa da cozinha. Juliana serviu café e bolo. Ficaram em silêncio por um tempo, até que Juliana olhou direto para Marcelo.
Marina me contou sobre você, sobre como vocês se conheceram, sobre o que aconteceu. Marcelo segurou o olhar dela. Eu imagino que você tenha dúvidas, e está no seu direito. Mas eu quero que você saiba que eu amo sua irmã, e que eu vou cuidar dela como ela merece. Juliana não desviou o olhar. Você era o patrão dela. Você estava noivo de outra mulher. E agora, de repente, está com a Marina. Como eu sei que você não vai cansar dela e ir embora? Marcelo respirou fundo. Porque eu passei os últimos anos da minha vida fingindo ser feliz com alguém que não me amava. E quando eu quase morri, a única pessoa que se importou de verdade foi a Marina. Ela não estava lá porque era obrigada. Ela estava lá porque se importava. E foi naquele momento que eu percebi que eu estava desperdiçando minha vida com a pessoa errada. A Marina não é um capricho. Ela é a pessoa que me fez querer viver de novo. Juliana ficou em silêncio, processando. Então olhou para Marina. E você? Você tem certeza disso? Marina assentiu. Eu tenho. Eu sei que parece estranho. Eu sei que aconteceu rápido. Mas eu conheço ele há 3 anos. Eu vi ele nos piores momentos. E eu vi quem ele é de verdade. Eu confio nele. Juliana soltou o ar devagar. Roberto colocou a mão no ombro dela e acenou com a cabeça. Juliana olhou de novo para Marcelo. Se você machucar minha irmã, você vai ter que lidar comigo, entendeu? Marcelo sorriu de leve. Entendido. O clima foi melhorando aos poucos. As crianças chamaram Marina para brincar e Marcelo ficou conversando com Roberto sobre futebol e trabalho. No final da tarde, quando estavam indo embora, Juliana puxou Marina para um canto. Eu ainda acho tudo isso muito rápido, mas eu vejo que você está feliz. E faz muito tempo que eu não te vejo assim. Então, eu vou confiar. Mas qualquer coisa, você me liga, entendeu? Marina abraçou a irmã com força. Obrigada por dar uma chance pra gente. Na volta para casa, Marina estava mais leve. Marcelo dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a dela. Viu? Eu disse que ia dar tudo certo. Marina riu. Você estava nervoso também. Eu vi. Marcelo sorriu. Estava, mas valeu a pena. Quando chegaram em casa, a noite já tinha caído. Entraram juntos, subiram para o quarto e se deitaram abraçados. Marina encostou a cabeça no peito de Marcelo, ouvindo o coração dele bater. Marcelo, o que a gente faz agora? Marcelo passou a mão pelos cabelos dela. A gente vive. A gente constrói algo nosso, sem pressa, sem medo. 3 meses se passaram desde aquela visita. A rotina na casa mudou completamente. Marcelo finalmente conseguiu vender sua participação na empresa por um valor que garantia conforto para o resto da vida. Marina viu o alívio no rosto dele no dia em que assinou os papéis. Ele chegou em casa no meio da tarde, pegou ela no colo e girou pela sala, rindo como ela nunca tinha visto. Dona Vera assistiu tudo da cozinha, balançando a cabeça com um sorriso no rosto. Marcelo começou a acordar mais tarde, a sorrir mais, a cozinhar com Marina nos finais de semana. Eles passavam as tardes no jardim, planejando viagens, falando sobre o futuro. Marina sentia que pela primeira vez na vida estava exatamente onde deveria estar. Mas nem tudo foi fácil. As notícias sobre o relacionamento deles começaram a se espalhar. Antigos amigos de Marcelo ligavam com perguntas disfarçadas de preocupação. Alguns pararam de ligar completamente. Bianca espalhou comentários maldosos pelas redes sociais, dizendo que Marina tinha sido a culpada pelo fim do noivado, que tinha se aproveitado de um homem vulnerável. Marcelo viu as postagens e ficou furioso. Queria processar, queria responder, mas Marina segurou a mão dele e pediu para deixar passar. Não vale a pena. As pessoas que importam sabem a verdade. Marcelo respirou fundo e concordou. Bloqueou Bianca de tudo e decidiu não dar mais atenção. Mas Marina sentia o peso dos olhares quando saíam juntos.
Via as pessoas cochichando, apontando, julgando. No começo doía, mas com o tempo foi aprendendo a ignorar. Marcelo sempre segurava a mão dela com firmeza, mostrando para todo mundo que não tinha vergonha, que não estava escondendo nada. Em uma quinta-feira chuvosa, Marina recebeu uma ligação da mãe. Dona Teresa morava no interior, em uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Ela tinha ouvido boatos sobre a filha através de uma prima que viu as postagens de Bianca. A voz dela estava tensa, preocupada. Marina explicou tudo com calma, contou a história completa, falou sobre como tinha conhecido Marcelo, sobre como tudo aconteceu. Dona Teresa ouviu em silêncio até o final. Quando Marina terminou, houve uma pausa longa. Minha filha, eu não vou mentir. Eu fiquei assustada quando ouvi os boatos. Pensei que você tinha se metido em uma situação ruim, mas ouvindo você falar, eu percebo que você está feliz de verdade. E eu só quero que você seja feliz. Mas eu preciso conhecer esse homem. Preciso olhar nos olhos dele e saber se ele é sério. Marina sentiu os olhos encherem. Ele é, mãe. Ele é sério. E eu quero que você conheça ele. A gente pode ir aí no fim de semana que vem. Dona Teresa concordou. Marina desligou o telefone e contou tudo para Marcelo. Ele ficou nervoso, mas aceitou sem hesitar. No sábado seguinte, pegaram a estrada de novo, dessa vez para o interior. A viagem era mais longa, quase 4 horas. Marina ia contando histórias sobre a cidade, sobre a infância, sobre a mãe. Marcelo ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, querendo saber cada detalhe. Quando chegaram, já era final de tarde. A casa de Dona Teresa era simples, de tijolo aparente, com um jardim na frente cheio de flores. A mãe de Marina estava na varanda, esperando. Era uma mulher baixa, de cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho. Marina desceu do carro e correu para abraçar a mãe. Ficaram assim por um tempo, até que Dona Teresa se soltou e olhou para Marcelo, que estava parado ao lado do carro, respeitoso, esperando. Então você é o Marcelo. Ele se aproximou devagar. Sim, senhora. É um prazer conhecê-la. Dona Teresa olhou ele de cima a baixo, avaliando cada detalhe. Então estendeu a mão. Marcelo apertou com cuidado, mas com firmeza. Dona Teresa acenou para dentro. Entra. Eu fiz café e bolo. Os 3 entraram na casa pequena, mas aconchegante. Sentaram na mesa da cozinha. Dona Teresa serviu café forte e bolo de fubá. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que ela olhou direto para Marcelo. Marina me contou tudo, sobre como vocês se conheceram, sobre o que aconteceu. Eu não vou mentir, eu fiquei com medo. Medo que você fosse um homem que estava se aproveitando da bondade da minha filha. Mas eu também confio no julgamento dela. Então eu quero que você me diga uma coisa. Você ama minha filha de verdade? Marcelo segurou o olhar dela sem desviar. Eu amo, com tudo que eu tenho. Ela me salvou quando eu estava perdido. Me mostrou o que é ser amado de verdade. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida cuidando dela, respeitando ela, fazendo ela feliz. Dona Teresa ficou em silêncio, os olhos fixos nele. Então ela olhou para Marina. Você tem certeza dele? Marina segurou a mão de Marcelo sobre a mesa. Eu tenho. Ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Dona Teresa soltou o ar devagar. Então, pela primeira vez, sorriu. Então está bom. Eu confio em você, minha filha. Sempre confiei. Se você escolheu ele, é porque ele merece. Marina sentiu as lágrimas caírem. Levantou e abraçou a mãe. Marcelo ficou sentado, emocionado, sentindo o peso daquele momento. Passaram o fim de semana inteiro lá. Marcelo ajudou Dona Teresa a consertar a cerca do quintal, conversou com os vizinhos, jogou dominó com o primo de Marina. Ele se encaixou naquele mundo simples de uma forma que Marina não esperava. Via ele rindo, sujo de terra, feliz de verdade. Na noite de domingo,
Antes de voltarem, Dona Teresa puxou Marcelo para um canto. Eu vi como você olha para minha filha. Eu vi como você trata ela. Você é um bom homem, Marcelo. Cuida bem dela. Marcelo segurou a mão da senhora. Eu prometo. Na volta para casa, Marina estava radiante. Marcelo dirigia com um sorriso no rosto, cansado, mas satisfeito. Sua mãe é incrível. Marina riu. Eu avisei. Ela é dura no começo, mas quando confia, confia de verdade. Marcelo pegou a mão dela. Eu estou pensando em uma coisa há algumas semanas. Quero te mostrar quando a gente chegar em casa. Marina olhou para ele curiosa, mas ele não disse mais nada. Quando chegaram, Marcelo a levou até o escritório. Abriu uma gaveta e tirou uma pasta de documentos. Colocou na mesa e olhou para ela. Eu quero te mostrar isso. Marina abriu a pasta. Eram papéis de uma casa à beira-mar. Pequena, aconchegante, com um jardim enorme. Eu comprei essa casa na semana passada. Fica a 3 horas daqui, numa cidade litorânea pequena. Eu pensei que a gente podia recomeçar lá, longe de tudo, longe das fofocas, longe das pessoas que julgam. Só nós dois construindo uma vida nova. Marina olhou para as fotos, depois para ele. Você fez isso por mim? Marcelo balançou a cabeça. Eu fiz por nós. Eu quero acordar com você todo dia, ouvindo o mar. Quero plantar coisas no jardim, cozinhar com você, viver de verdade, sem pressa, sem pressão, só a gente. Marina sentiu o coração apertar de emoção. Quando a gente pode ir? Marcelo sorriu. Quando você quiser, a casa já está pronta. Eu só estava esperando o momento certo para te contar. Marina largou a pasta e pulou nos braços dele. Marcelo a segurou com força, rindo. Ficaram assim por um tempo, até que Marina se afastou e olhou nos olhos dele. Eu quero ir, eu quero recomeçar com você. Marcelo a puxou para um beijo, intenso, cheio de promessas. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Então a gente vai. A gente deixa tudo para trás e começa de novo. 2 semanas depois, estavam na casa nova. Marina andou pelos cômodos, tocando nas paredes, olhando pela janela que dava direto para o mar. Marcelo estava na cozinha, guardando as compras. Dona Vera tinha se aposentado e ficado na cidade, mas deixou um livro de receitas para Marina, dizendo que agora era ela quem tinha que cozinhar para o Marcelo. Marina riu quando leu o bilhete. Nos primeiros dias, eles apenas curtiam a paz. Acordavam com o som das ondas, tomavam café na varanda, passavam as tardes na praia. Marcelo comprou tintas e começou a pintar. Disse que sempre quis fazer isso, mas nunca teve tempo. Marina o assistia, sentada na areia, admirando a concentração no rosto dele. À noite, jantavam juntos, conversavam por horas, faziam planos. Marcelo falou sobre abrir uma pequena pousada no futuro, algo simples, apenas para ter o que fazer. Marina disse que gostaria de voltar a estudar, talvez fazer um curso de gastronomia. Eles se apoiavam em tudo, incentivavam um ao outro, construíam sonhos juntos. 1 mês depois da mudança, Marcelo acordou no meio da noite e encontrou Marina sentada na varanda, olhando para o mar. Ele se aproximou devagar e sentou ao lado dela. Não consegue dormir? Marina balançou a cabeça. Eu estava pensando em como minha vida mudou. Há 1 ano eu era só a empregada, invisível, cuidando da casa de um homem que eu achava que nunca ia me notar. E agora estou aqui, com você, vivendo uma vida que eu nunca imaginei ser possível. Marcelo segurou a mão dela. E você não se arrepende? Marina virou o rosto e olhou nos olhos dele. Nem por 1 segundo. E você? Marcelo sorriu. Eu me arrependo de não ter percebido antes, de ter perdido tanto tempo com alguém que não me via de verdade. Mas eu agradeço todos os dias por aquele dia em que eu desmaiei, porque foi ali que tudo mudou. Foi ali que eu finalmente acordei. Marina encostou a cabeça no ombro dele.
Ficaram assim até o sol começar a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Marcelo virou para ela com uma expressão séria. Marina, eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda com o coração. Marina sentiu o coração acelerar. O quê? Marcelo se levantou, pegou a mão dela e a fez levantar também. Então, devagar, se ajoelhou na areia. Marina levou a mão à boca, os olhos arregalados. Marcelo tirou uma pequena caixa do bolso do short e abriu, revelando um anel simples, delicado, mas lindo. Marina, você me mostrou o que é amor de verdade. Você me salvou quando eu estava afundando. E eu não quero passar mais um dia da minha vida sem saber que você é minha para sempre. Casa comigo? Marina não conseguia falar. As lágrimas desciam sem controle, a respiração presa no peito. Marcelo continuava ajoelhado na areia, os olhos fixos nela, esperando. Marina balançou a cabeça várias vezes, tentando encontrar a voz. Sim, eu caso. Marcelo levantou rápido, pegou ela no colo e girou, rindo, chorando também. Quando a colocou no chão, tirou o anel da caixa e colocou no dedo dela. Marina olhou para o anel brilhando na luz do amanhecer e sentiu que tudo aquilo era real. Marcelo segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Um beijo longo, cheio de felicidade, cheio de futuro. Ficaram na praia até o sol clarear completamente. Então voltaram para casa de mãos dadas. Marina ligou para a mãe ainda de manhã. Dona Teresa atendeu no segundo toque. Quando Marina deu a notícia, a mãe gritou de alegria do outro lado da linha. Disse que ia começar a organizar tudo, que ia chamar a família inteira, que ia fazer o bolo mais bonito que Marina já tinha visto. Marina riu, sentindo o calor no peito. Marcelo ligou para Juliana logo em seguida. A irmã de Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou se ele tinha certeza. Marcelo respondeu que nunca teve tanta certeza de nada na vida. Juliana suspirou e disse que estava feliz por eles, que Marina merecia aquilo. Os dois passaram a semana planejando. Decidiram que seria um casamento simples na praia, só com a família e os poucos amigos próximos. Nada de luxo, nada de exagero. Apenas uma celebração do amor que tinham construído. Marina escolheu um vestido branco simples, de algodão, que comprou em uma loja pequena na cidade. Marcelo usaria uma camisa branca e calça bege. Nada formal, apenas confortável, apenas eles. Dona Teresa chegou 3 dias antes do casamento, trazendo meia dúzia de primas e tias que Marina não via há anos. A casa ficou cheia de vida, de risadas, de histórias. Marcelo se misturou com todos, ajudando a arrumar as cadeiras na areia, pendurando as flores que Dona Teresa tinha trazido do interior. Marina via ele rindo com as tias, carregando caixas, e sentia o coração transbordar. Juliana chegou na véspera com a família. As crianças correram para a praia assim que desceram do carro. Roberto cumprimentou Marcelo com um abraço apertado e disse que estava orgulhoso de fazer parte daquilo. Marcelo agradeceu, emocionado. Na noite antes do casamento, as mulheres se reuniram na sala. Dona Teresa abriu uma garrafa de vinho que tinha guardado há anos e serviu para todas. Levantou o copo e olhou para Marina. Minha filha, eu criei você sozinha desde que seu pai nos deixou. Eu trabalhei dobrado para você nunca passar necessidade. E eu sempre tive medo de você acabar com um homem que não te valorizasse. Mas o Marcelo, ele te olha como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. E eu sei que você vai ser feliz com ele. Marina levantou e abraçou a mãe. Todas as outras se juntaram, formando um círculo apertado de amor e apoio. Marina chorou, mas eram lágrimas de felicidade. Enquanto isso, Marcelo estava na varanda com Roberto e 2 primos de Marina. Eles conversavam sobre futebol, sobre a vida, sobre o futuro. Roberto olhou para Marcelo e perguntou se ele estava nervoso. Marcelo riu e disse que estava, mas não por medo. Eu estou nervoso porque eu quero que tudo seja perfeito para ela, porque ela merece.
Roberto bateu no ombro dele. Só de você pensar assim já é perfeito. No dia do casamento, Marina acordou cedo. Tomou banho, secou o cabelo sozinha, deixando os cachos soltos caírem nos ombros. Vestiu o vestido branco simples e olhou para o espelho. Não tinha maquiagem pesada, apenas um batom suave. Mas ela nunca tinha se sentido tão bonita. Dona Teresa entrou no quarto e parou na porta, a mão na boca, os olhos marejados. Você está linda, minha filha. Marina se virou e sorriu. Obrigada, mãe, por tudo. Lá fora, Marcelo estava na praia com Roberto, ajustando a gravata que tinha decidido usar no último minuto. Ele estava nervoso de verdade agora, as mãos suando, o coração batendo rápido. Roberto riu e disse que era normal. Eu fiquei assim também, mas quando você ver ela chegando, tudo vai fazer sentido. As cadeiras estavam organizadas na areia, formando duas fileiras. Havia flores amarelas e brancas decorando o caminho. O céu estava limpo, o sol brilhando forte. Tudo estava perfeito. Os convidados começaram a chegar. Eram poucos, não mais que 30 pessoas. Mas cada uma delas estava ali porque realmente se importava. Marcelo ficou na frente, ao lado do celebrante, um homem simpático da cidade que tinha aceitado conduzir a cerimônia. Então, a música começou. Era uma música suave, tocada em um violão por um amigo de Juliana. Marina apareceu no final do caminho, segurando o braço da mãe. Ela caminhava devagar, os olhos fixos em Marcelo. Ele sentiu o ar faltar quando a viu. Linda não era suficiente para descrever. Ela era tudo. Marina chegou perto e Dona Teresa soltou o braço dela, beijou a bochecha da filha e foi sentar. Marina ficou de frente para Marcelo. Ele pegou as mãos dela e os dois ficaram ali, apenas se olhando, esquecendo por um momento que havia mais alguém. O celebrante começou a falar. Falou sobre amor, sobre escolhas, sobre construir uma vida juntos. Então pediu para os dois lerem os votos. Marcelo respirou fundo e começou. Marina, eu passei a maior parte da minha vida achando que sabia o que era felicidade. Mas eu estava errado. Eu só descobri o que era de verdade quando você entrou na minha vida. Você me mostrou que amor não é sobre grandes gestos, é sobre estar presente. É sobre cuidar, sobre ver o outro de verdade. E eu prometo que vou passar o resto da minha vida te vendo, te ouvindo, te amando. Você é meu recomeço. Você é meu para sempre. Marina estava chorando antes mesmo de começar. Limpou o rosto e respirou fundo. Marcelo, eu nunca acreditei que alguém como você poderia me amar. Eu sempre me senti invisível, pequena, sem importância, mas você me viu, você me fez sentir que eu valia alguma coisa, e eu prometo que vou te amar todos os dias, nos bons e nos ruins. Vou estar ao seu lado sempre, te apoiando, te cuidando. Você me deu uma vida que eu nunca sonhei ter, e eu sou grata por cada segundo ao seu lado. O celebrante sorriu e declarou os dois marido e mulher. Marcelo puxou Marina para perto e a beijou, enquanto todos aplaudiam e gritavam de alegria. O beijo durou vários segundos, e quando se separaram, os dois estavam rindo, chorando, completamente felizes. A festa foi simples. Mesas na areia, comida caseira preparada por Dona Teresa e as tias, música ao vivo. Marcelo e Marina dançaram a primeira dança descalços na areia, colados um no outro. Depois, todos se juntaram e a festa virou uma confusão gostosa de risadas, abraços e alegria. No final da noite, quando a maioria já tinha ido embora, Marcelo e Marina ficaram sozinhos na praia. Sentaram na areia, olhando para o mar, ouvindo as ondas. Marcelo passou o braço pelos ombros dela e Marina encostou a cabeça no peito dele. A gente conseguiu. Marcelo beijou o topo da cabeça dela. A gente conseguiu. Ficaram ali por mais um tempo, até que Marina levantou e estendeu a mão para ele. Vem, vamos para casa. Marcelo pegou a mão dela e levantou. Caminharam de mãos dadas até a casa, deixando as pegadas na areia molhada.
Entraram juntos, fecharam a porta, e pela primeira vez era oficialmente a casa deles, marido e mulher, para sempre. Nos meses seguintes, a vida continuou tranquila e feliz. Marina começou o curso de gastronomia online. Marcelo abriu a pequena pousada que tinha planejado e o lugar começou a receber hóspedes que buscavam paz e simplicidade. Eles trabalhavam juntos, cuidavam dos hóspedes, cozinhavam juntos, riam juntos. Bianca tentou aparecer uma vez, meses depois do casamento. Mandou uma mensagem para Marcelo, dizendo que queria conversar, que tinha se arrependido. Marcelo mostrou a mensagem para Marina. Ela disse que a decisão era dele. Marcelo bloqueou o número sem responder. Olhou para Marina e disse que não havia nada no passado que valesse mais do que o presente. Um ano depois do casamento, Marina descobriu que estava grávida. Ela contou para Marcelo em uma manhã de domingo na cozinha, enquanto preparavam o café. Marcelo ficou parado, processando, até que caiu de joelhos na frente dela, abraçando a barriga ainda pequena, chorando de felicidade. Marina passou a mão nos cabelos dele, chorando também. Dona Teresa veio passar uma temporada com eles quando a barriga começou a crescer. Ajudava Marina com tudo, enchia a casa de conselhos e carinho. Marcelo pintou o quartinho do bebê de amarelo suave, montou o berço com as próprias mãos, comprou bichinhos de pelúcia que encheram o quarto. Quando o bebê nasceu, uma menina de olhos escuros e cabelo preto como os da mãe, Marcelo segurou ela pela primeira vez e sentiu o mundo inteiro fazer sentido. Marina, cansada, mas radiante, olhou para ele segurando a filha e soube que tinha tomado todas as decisões certas. Eles deram o nome de Helena para a menina. Helena cresceu em uma casa cheia de amor, de risos, de histórias. Marcelo acordava de madrugada para cuidar dela, trocava fraldas cantando músicas bobas, levava ela para ver o nascer do sol na praia. Marina amamentava na varanda, olhando para o mar, sentindo uma paz que nunca imaginou possível. Os anos passaram. Helena cresceu, começou a andar, a falar, a fazer perguntas sem parar. Marcelo e Marina envelheceram juntos, rugas aparecendo nos cantos dos olhos, cabelos grisalhos surgindo. Mas o amor continuava o mesmo. Forte, verdadeiro, constante. Eles nunca esqueceram de onde vieram, de como tudo começou, de como um desmaio mudou duas vidas para sempre. E sempre que contavam a história para Helena, ela ria e dizia que o pai tinha desmaiado porque sabia que precisava acordar para a vida de verdade. Marcelo concordava, puxava Marina para perto e dizia que ela estava certa. Ele tinha acordado e tinha encontrado tudo que sempre precisou. Anos depois, quando Helena já era adolescente, Marcelo e Marina estavam sentados na mesma varanda onde ele tinha pedido ela em casamento. O cabelo deles estava completamente branco agora, as mãos enrugadas, mas ainda entrelaçadas. Marina olhou para ele e sorriu. "Você se arrepende de alguma coisa?" Marcelo virou o rosto e olhou nos olhos dela. "Nem um segundo. Tudo que eu vivi me trouxe até você. E se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo." Marina encostou a cabeça no ombro dele. "Eu também." Ficaram ali até o sol se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, exatamente como naquele dia em que tudo tinha começado. E quando a noite caiu, entraram juntos na casa de mãos dadas, sabendo que tinham construído algo raro, algo precioso. Tinham construído uma vida inteira, e tinha sido a melhor decisão que qualquer um dos dois já tinha tomado. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.